Porque o jornalismo nunca impediu a vitória de algum candidato, por exemplo. A Avenida Paulista jamais comportou mais de 600 mil pessoas, que é a sua capacidade máxima. A Folha dá com a maior tranquilidade, sim, que a Parada Gay teve 2,5 milhões. 2,5 milhões é a população de Belo Horizonte. Suponha que eu vá trabalhar nos Estados Unidos e pegue um jornalista que merece respeito, porque eu mereço, eu nunca fui desonesto. Eu disse, não tem, imagina quanto tempo o governo me investiga. Todo cara que fizer isso vai provocar a mesma reação. Eu posso ter 15 anos ou 100, não me interessa. Eu não acho que você precisa ganhar a briga, você não pode ser covarde. Então eu te pergunto, nesse tempo todo que jornalismo existe, só 2 jornalistas receberam uma proposta de suborno e o subornador era tão azarado que pegou os 2 que recusariam. Ou essa proposta foi feita e eles ouviram sim. Eu recebo hoje no Contraponto um dos jornalistas mais respeitados do país. Ele foi diretor de redação dos principais jornais e revistas brasileiros, entre eles o Estadão, Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Revista Veja e A Zero Hora. Entre outras atividades, ele hoje é articulista da revista Oeste, é também comentarista da Record, participa da bancada dos Pingos nos Is e apresenta o programa Direto ao Ponto, ambos da Jovem Pan. Ele recebeu 4 vezes o prêmio ESSO de jornalismo e, numa seleção feita pela Fundação Getúlio Vargas, foi apontado como um dos 6 mais importantes jornalistas do Brasil. Eu sou o Bruno Magalhães e recebo no Contraponto de hoje ele, Augusto Nunes. É uma satisfação poder conversar com você, Augusto. O prazer é meu, Bruno. Um prazer estar aqui no Contraponto da Brasil Paralelo. E eu não tenho dado muitas entrevistas porque eu estou falando demais, mas aqui eu fiz questão, né, de aceitar o convite pelo que vocês representam, né, no jornalismo brasileiro atualmente. Queria falar um pouquinho da sua infância e juventude. Olha, eu nasci em Taquaritinga e eu já nasci filho de prefeito. Meu pai foi prefeito 4 vezes. E eu achei muito bom ter filho de prefeito, primeiro porque você entrava de graça no campo de futebol, no circo, no cinema, e depois porque a cidade tinha 10 mil habitantes, quando você andava demais pela cidade e se perdia, eles sabiam quem você era e levavam para casa. Então facilitava a vida dos meus pais e a minha. Eu digo isso porque eu acho engraçado trabalhar com filhos de donos de jornal que falam, você é filho de um Mesquita, é muito pesado, dizia o Julinho Mesquita, meu amigo Júlio César. Eu dizia, quer trocar? Troca, mas eu quero as ações também do Estadão e você vai ficar à vontade como filho de um prefeito de Taquaritinga quase anônimo e eu quero sofrer a vida de um Mesquita. Eles nunca trocam, né? Mas voltando a Taquaritinga, eu aprendi muito com o meu pai, que foi 4 vezes prefeito, porque ele também foi várias vezes derrotado com o candidato que apoiava. Então eu aprendi que a vitória é passageira, que o poder é transitório, que você perde e ganha. E aí fui treinado para não bancar o príncipe, né? Porque a vaidade é um dos problemas graves aí dos jornalistas. O jornalista se acha realmente um personagem, uma personalidade. E não é. Nós não somos o 4º poder, nunca fomos. Por que você acha que não é? Porque o jornalismo nunca impediu a vitória de algum candidato, por exemplo. Por exemplo, o jornalismo profissional começou nos anos 50, 60. Anos 60. Com o surgimento da editora Abril, na sua revista Realidade e a Veja, você pôde trabalhar como jornalista só. Não havia necessidade de um segundo emprego. E com o Jornal da Tarde, o surgimento do Jornal da Tarde,
e a profissionalização do Jornal do Brasil no Rio. Essas publicações permitiram, repito, que você vivesse a tua vida como jornalista. Carlos Drummond de Andrade, que foi secretário de redação, era também funcionário do Ministério da Cultura. Então é muito recente o jornalismo independente. Agora já não é, voltou a ser partidário. O Estadão, por exemplo, ele era o jornal do Partido Republicano Paulista no começo do século. E agora é o jornal da oposição, um dos engajados. A Folha não era nada. E agora, depois das diretas, teve maior importância, e agora é um jornal que tem uma pauta única, derrubar o governo. Então, nesse ponto, ela não seria um postulante ao quarto poder? A imprensa não estaria postulando Não, porque isso? aí vou voltar então à minha tese. Você nunca... Se a imprensa decidisse eleições, o Brizola não seria governador do Rio, porque a Globo era contra. O Lula não teria sido eleito, porque a imprensa foi contra. O Bolsonaro não seria presidente, porque, segundo o Datafolha, o presidente é qualquer um que disputou com ele o segundo turno. No caso, o Haddad. As pesquisas dizem isso. Então é só pegar o Datafolha da véspera da eleição e o resultado da eleição para você ver que o Samuel Weiner estava certo quando disse ao Getúlio, depois que o Getúlio ganhou a eleição de 1950, o seguinte: o jornal não elege, a imprensa não elege ninguém, a imprensa atrapalha o governo. É isso que a imprensa é. Mas isso não é um poder, né? E o jornalista, ele tem uma certa dificuldade em entender que o personagem, o mais importante, por exemplo, é o entrevistado. Hoje você vê programas de entrevista em que o entrevistador apresenta uma tese e quer que o entrevistado concorde com ele. Isso é ridículo aos olhos do espectador. Ele não está querendo saber o que pensa, o que eu penso quando eu entrevisto alguém. Está querendo saber quem é o entrevistado. É como se aqui nessa conversa você começasse a dizer, não, eu acho o seguinte, a tua infância foi assim, mas tá bom, tá. Voltando à infância, só para concluir, eu só estudei em escola pública que era muito boa, minha mãe era professora, né? Minha mãe era uma mulher muito apegada a valores, eu aprendi valores desde criança, né? Aprendi o valor da honradez, da honestidade, tal. Percebi com o meu pai que é perfeitamente possível fazer política honestamente. Você recorre a tudo para ganhar a eleição, tudo que seja legal. Mas o meu pai, quando fala todo política assim, eu me incomodo, porque o meu pai deixou como herança para os filhos um cheque especial estourado e as roupas que ele tinha, só. E qual era a moeda dele? O poder. Ele gostava de ser prefeito. Isso bastava. Hoje o pessoal quer o cargo e o lucro que o cargo traz. Bom, eu saí de Taquaritinga aos 18 anos, já fui direto para o Rio, sem cursinho, entrei no Nacional de Direito, que era o olho do furacão, do movimento estudantil de 68, e fui, como acontece com jovens que se deixam levar pela generosidade. No caso, você fica incomodado com a injustiça social, com as diferenças que existem no Brasil, muito brutais. Eu fui comunista por alguns meses, como todos, né? E percebi que... Por uns meses. Alguma coisa estava errada. Primeiro, porque eles só faziam reunião no Rio de Janeiro no fim de semana, que era quando eu queria ir à praia, né? Como todo cara de 18, 19 anos. Segundo, porque quando terminou o cursinho de comunismo, que era ministrado por uma mulher que depois ficou minha amiga e morreu, a Maria Augusta, que está entre os... É a mulher que aparece entre os presos trocados pelo embaixador dos Estados Unidos, Maria Augusta Carneiro Ribeiro. Terminou o curso, ela virou para a gente e falou assim: agora vocês não contam para ninguém que vocês são comunistas. Eu falei: mas por quê? Não é bom? Né? Com a minha ingenuidade. Ela disse: não é bom, mas o brasileiro ainda não entende. Quer dizer, você tinha aprendido o que fazer para o povo,
mas o povo não podia saber porque era tão bom que o povo não entendia direito. Eu confio na inteligência do povo, que é uma sabedoria subjacente, né? O povo, por mais mal formado que seja, ele tem um instinto, ele sim, que faz com que erre às vezes e tal, mas ele procure o melhor. O povo erra muito, mas não reincide. Reincide raramente. Mas a urna pune, ele sabe fazer isso. E eu tinha aprendido isso em Taquaritinga, ganhando e perdendo. Então esse aprendizado que eu tive na infância, que é um aprendizado prático, me vale até hoje. Participei de comícios, depois vale até hoje para a minha profissão, e sobretudo para o meu raciocínio político, porque o que acontece numa cidade pequena uma cidade pequena é um microcosmo do país. Não é diferente o modo de agir dos vereadores, não é tão diferente do comportamento dos deputados. Te dar um exemplo. Uma vez eu estava trabalhando na Veja, passei por Taquaritinga e disse para o meu pai, pô, tem que escrever 2 capas essa semana. São 2 candidatos à presidência da Câmara. Djalma Marinho, da oposição, e Nelson Marquesan, que era o candidato dos militares. Aí meu pai falou, quem é o candidato do governo? Eu falei, o Nelson Marquesan. Ele falou, escreve só esse aí. Eu falei, por quê? Porque é como eleição na Câmara de Vereadores, você acha que eu vou perder? Eu chamo o vereador e digo, olha, aquela indicação tua lá, a professora que você indicou, tá difícil. Tem como trocar esses favores. Eu cheguei ao Palácio do Planalto, estava o Heitor Aquino ao telefone dizendo o seguinte para um deputado, olha, deputado, aquela concessão pode não sair. Eu escrevi só a capa do Nelson Marquesan. Ele ganhou por uma diferença estrondosa. Um herói acima do peso. Ele tá dormindo? Não tá, não. Tenho quase certeza que ele morreu. Um sabre de luz jogado fora. Uma fada madrinha, homem. Isso é que é uma entrada triunfal. Uma heroína que busca a violência. Por que os filmes de hoje estão mudando os símbolos do passado? A resposta você encontra na série A Sétima Arte. Produzimos A Sétima Arte por reconhecer o impacto que o cinema e os conteúdos que assistimos têm em nossas vidas. Sabendo disso, criamos a BP Select, a plataforma de filmes da Brasil Paralelo. Um streaming que você pode confiar e apertar o play sem medo. Dentro do aplicativo você encontrará um catálogo atualizado semanalmente com filmes selecionados a dedo pela nossa equipe, grade de programação diária, conteúdo infantil seguro para todas as famílias e todas as produções originais da Brasil Paralelo. Tem acesso ao BP Select a partir de agora, diretamente em sua Smart TV, celular ou computador por apenas R$ 19 mensais. E o melhor, quem se tornar membro da BP Select durante o lançamento dessa nova série, ganha como bônus o livro digital A Sétima Arte e o Parasita Pós-Moderno, com a tese completa do documentário feito por nossa equipe de roteiro e produção, ingresso virtual para a rodada de conversas sobre cinema, com Guilherme Freire e Lucas Ferrugem, que irá acontecer durante o mês de novembro. Clique no botão abaixo e faça agora a sua assinatura. Contamos com você e até breve. Você disse que fez parte da Aliança Nacional Libertadora também, né? Foi. Era um cursinho ministrado pela a Maria Augusta, que eu me referi. Ela, oficialmente, era militante do que se chamava de Dissidência Guanabara. Dissidência Guanabara foi uma das ramificações do Partidão, Partido Comunista Brasileiro, que aderiu formada por jovens que aderiram à luta armada, que depois seriam chefiados pelo Carlos Marighella. Então se transformaria na ALN, e alguns foram para a VPR, aquela salada de siglas. A gente dizia que a esquerda não se unia nem na cadeia naquela época. E durou pouco, né? Todos esses grupos surgiram no segundo semestre de 68 e em 72 já estavam todos mortos ou desaparecidos ou no exílio.
Ou seja, você tinha entre 18 e 22 anos nessa fase. Tinha e nunca fui para a luta armada. Vou contar aqui uma história que eu não acho que não contei em entrevista nenhuma, não. Eles recorriam a chantagens do tipo, você não tem coragem, você é covarde, que é uma palavra que tem uma conotação no interior muito pesada, né? O que não sabia o Glenn Greenwald. Você chamar de covarde, não sei como é que é coward para o americano, como é que soa, mas eu escrevi que covarde para brasileiro aos ouvidos do brasileiro é um palavrão grave. Eu nunca vi uma discussão que começa com alguém acusando alguém de covarde terminar bem. Termine bem. Nunca vi. Então eles falavam, você é covarde, está com medo de lutar armado. Eu achava estranho, porque não era covarde. Você cresce no interior brigando na saída da escola, então você valoriza a valentia que faz sentido. Não é você bancar o briguento, o valentão, nada a ver, nada a ver. Mas quando alguém te ofende gravemente, a reação física para mim era normal. Eles me falavam, você não tem coragem de participar de uma ação. Eu fui para Taquaritinga, peguei um revólver do meu pai, um 32, e fui participar de uma ação que seria um dos atos mais ridículos que eu já vi, eu me senti envergonhado. Nós tínhamos de entrar na faculdade de Geologia, armados. No Rio? Um grupo de 5, no Rio de Janeiro. E imobilizar os funcionários para que um representante, que era uma ação da dissidência Guanabara com o PCdoB. O PCdoB, de linha chinesa, escalou o orador e nós faríamos a segurança. Então eu fui encarregado de vigiar o porteiro. O porteiro era um homem de seus quase 70 anos, com aparência pacífica, e que eu cheguei, não faça nada, e está com um revólver 32, calibre 32. O porteiro, eu fiquei com a nítida sensação de que se eu chegasse e falasse, o senhor deixa a gente falar um pouquinho? Ele faria, pois não, tem problema, talvez até interrompesse a aula. Então, enquanto eu ameaçava aquele senhor pacífico, o orador do PCdoB falava banalidades para uma classe de alunos, a sala parada ali, companheiros, precisamos derrubar a ditadura militar, etc, etc. Eu achei ridículo, eu nunca perdi o senso do ridículo e sempre me olhei com ironia. Eu sei me ver no papel do canastrão, e foi assim que eu me vi. Eu falei, nunca mais entro nessa. A minha participação na luta armada foi essa, que é absolutamente ridícula. E aí falei, olha, covarde eu não sou, vocês é que são loucos, vocês é que estão num período de insanidade, porque querer derrubar a bala, o regime militar com 20, 50 pessoas é coisa de maluco. A partir daí eu me juntei à resistência democrática e participei da luta pela democracia durante toda a minha vida, e como jornalista, inclusive. E aí eu fui aprendendo, voltando ao nosso tema, fui aprendendo que o papel do jornalista, ele é importante, mas ele não é decisivo assim. Não é decisivo assim. Você tem que, como jornalista, olhar, ver as coisas como as coisas são, contar o caso como o caso foi, você tem de agir com absoluta honestidade e não adianta brigar com os fatos, porque os fatos prevalecem. Uma hora eles se impõem. Você tem de amar, acima de todas as coisas, a verdade. Eu via, por exemplo, o meu pai como político, assim, como um belo orador de massas e populista. Eu via. Né? Não conseguia não ver as coisas de outra forma, porque era meu pai. Então eu comecei a escrever em jornais, evidentemente eu apoiava as campanhas do meu pai, mas eu comecei a escrever com 15 anos, Jornal da Cidade. Eu acompanhei meu irmão mais velho, que era colunista, escrevia uma coluna política num semanário, né, que tinha 500 exemplares,
Mais tarde a minha família comprou, e ele acabou quando tinha 2.000 exemplares, há uns 10 anos. Comprei por razões afetivas. Minha família comprou. Mas eu fui com meu irmão e me apaixonei pelo cheiro da tinta, pela composição do jornal, que era feita manualmente, né? Era a frio a impressão. Então você punha as letrinhas que eles pegavam uma por uma na placa, passava pela rotativa, tudo a frio. Passava pela impressora e eu gostei daquilo, foi a paixão à primeira vista. Era uma gráfica Interior dessa revista, desse semanário. Era um jornal tabloide, grande, que tinha 500 exemplares, você circulava aos domingos. Já ali eu descobri que eu gostava de jornalismo. O que você sentiu quando sentiu esse cheiro, via aquilo sendo impresso? O que está por trás disso? Me apaixonei, foi um negócio encantador e eu passei a escrever no domingo seguinte, na semana seguinte. Eu tinha 15 anos, eles me deram para escrever nascimento e falecimento. Então eu sempre digo que enquanto eu escrevi isso aí, todas as crianças que nasceram eram um robusto bebê e todos os que foram enterrados tiveram grande acompanhamento. Que foi enterrado com um grande acompanhamento, então nem sabia quantas pessoas tinham ali, mas era uma chamada mentira piedosa, né? Porque morreu mesmo, deixa ser acompanhado pela multidão. Depois eu passei a escrever sobre esportes, até que herdei essa coluna do meu irmão, que tinha notas políticas, e ele foi trabalhar no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio também, porque meu irmão estava lá, porque eu queria ser diplomata, fazer direito e ser diplomata, porque nem existia faculdade de jornalismo. Em 68 elas estavam nascendo. E você, quando queria ser jornalista, você fazia direito. E eu desisti de ser diplomata no primeiro momento e já fui fazer o jornal da faculdade. E a partir daí eu tinha 19 anos. Né? Nunca mais eu deixei de fazer jornalismo. Fiquei no Rio até 1970, tive de vir para São Paulo por pressões políticas do diretor da faculdade. Eu era vice-presidente do centro acadêmico, Cândido de Oliveira, que era 2 anos antes tinha sido presidido pelo Vladimir Palmeira, era o foco da agitação. E aí vim para São Paulo. Fazer o curso aqui. Eu vim para cá para fazer... Eu não consegui me transferir para São Francisco, embora os currículos fossem gêmeos. Também por problemas políticos. Eu tinha a ficha suja, né, por ser militante do centro acadêmico. Então eu fui fazer o Mackenzie, não gostei. Aí entrei na Escola de Comunicações e Artes, fui presidente do centro acadêmico, Lupe Cotrim, e participei ainda do movimento estudantil, já mais light, né? A luta armada estava acabando. E quando eu comecei a trabalhar como revisor dos diários associados, que já acabaram, eram muito grandes na época, eu já me dediquei inteiramente ao jornalismo. Então eu conto que eu não me formei em várias faculdades. Augusto, a imprensa, como nós a conhecemos hoje, o jornalismo, é algo muito recente, é um fenômeno do século XX. Ou seja, nós vivemos aí 2.500 anos de história política, história das ideias, sem jornalismo tal qual nós conhecemos hoje. O jornalismo, ele se tornou necessário ou ele é um hábito com o qual nós acostumamos a conviver? O jornalismo brasileiro sempre foi suspeito, né? O primeiro jornal, eu sempre confundo aí se foi com Hipólito da Costa ou com Líber Badaró, então eu faço essa ressalva porque eu não quero ser injusto com um dos dois. Mas eu me lembro que o primeiro jornal feito no exterior era subsidiado pelo Império, aqui no Brasil, ainda com Dom João VI. Então, você já começou com um jornalismo dependente do poder oficial. Não dá para ser independente. Depois, os jornais, eles deliberadamente se engajaram em partidos políticos ou
serviram a determinados movimentos ou a linha editorial de determinadas famílias. Então, por exemplo, o Estadão. O Estadão serviu à República, à causa republicana e ao que pensava a família Mesquita. Eu acho isso até lógico. Se o sujeito é dono de um jornal, é natural que ele queira difundir as suas ideias. Quando eu fui para o Estadão, me adiantando um pouco, o meu único acerto com o Dr. Júlio foi esse. Ele perguntou o que eu achava do jornal. Eu disse, olha, eu acho que o jornal está havendo uma relação promíscua entre noticiário e opinião. Então, o que eu queria propor ao senhor era que as coisas se separassem. O editorial diz o que o senhor quiser e o noticiário diz a verdade. Porque o engajamento era tanto que o Quércia, por ter a inimizade da família Mesquita, ele era chamado de governador, para não ser identificado. Isso na primeira página. E eu falei com o doutor Júlio o seguinte, doutor Júlio, isso dificulta a identificação. O senhor está acusando alguém, diz logo o nome, porque são 26 na época, governadores, 25, não me lembro agora. Põe logo o Quércia. O dono do jornal, quando fica irritado, acha que suprimir o nome é uma espécie de morte. Não é. O Estadão chamou por um tempo o Jânio de J. Quadros. Quem é que não sabe que era o Jânio? E ali começou a chamar de Quércia. Voltou então a ser Quércia, não governador. E o Brizola era chamado de Caudilho. Eu não entendi nada. Caudilho é um chefe gaúcho do começo do século passado. Aí eu falei, doutor Júlio, por que Caudilho? Ele falou, mas eu não dei ordem nenhuma, tá? Então voltou o Brizola. E aí eu descobri a tradição oral no jornalismo, porque sem me atropelar, eu devo dizer que desde o começo, os jornais estiveram engajados em determinado movimento, mas quem faz o serviço é o jornalista, e faz alegremente. Patrão não escreve, escreve editorial. Tem alguém que faz o serviço sujo que eu nunca fiz. Eu já escrevi editoriais, mas eu dizia para o patrão que me pedia o editorial, assim, olha, eu não acredito nessa ideia e, portanto, eu não serei convincente. É melhor o senhor entregar para alguém que acredita, nada contra. Então, nem artigos não assinados eu escrevi se eu não acreditasse naquilo. Eu mantenho tudo o que eu escrevi, mesmo tendo mudado de ideia. Acho que você não pode confundir coerência com teimosia. Quem não muda de ideia é maluco. Os caras falam, o Prestes nunca mudou de ideia. Sim, foi comunista de 1927 até morrer, que tal? Barbosa Lima Sobrinho não mudou de ideia. Está teimoso como uma mula. Claro que você vai mudando de ideia, como dizia o Churchill. É bom mudar de ideia, desde que seja para melhor. Então nunca me neguei a isso, eu examino as coisas. Mas aí voltamos à história do jornalismo. Ele veio atravessando as décadas, sempre engajado em alguma coisa. Repito, só nos anos 50 surgiu o jornalismo independente. Que você pega a revista O Cruzeiro, sucesso dos anos 50, 40, só mentia. Fake news era aquilo ali. O Davi Nasser escrevia sobre índios que nunca viu. Jean Manzon fotografava índios que ficavam ali fantasiados perto do Rio de Janeiro. Né? Passavam de aviões dando flechadas. Aquilo era uma piada. Ele passou a ser sério e foi sério por muito pouco tempo. Porque aí começou a aglomeração dos petistas, que infestam, esse é o verbo, todas as redações, desde o surgimento do PT. Ainda hoje? Ainda hoje. Eu chefiei o Estadão entre 89 e 92. 88 e 92. Eu peguei a primeira eleição direta, Collor e Lula. Aí eles dizem, eu era colorido e tal. Imagina, eu via o Lula, continuo a ver sempre. Político é um homem, basicamente, é uma mulher, com os defeitos aí inerentes a um ser que tem defeitos de fabricação. Eu tenho, você tem, todos temos, isso é normal.
Ao contrário do povo brasileiro, eu nunca esperei o homem providencial, aquele que vai resolver os meus problemas. Isso não existe. Quem dita o seu destino é o povo. O brasileiro ainda precisa aprender isso aí. Mas então, eu estava dizendo isso porque agora eu me perdi nessa... Então, a grande pergunta que trouxe você a toda essa história é se o jornalismo ele se tornou um hábito com o qual nós nos acostumamos. Perfeito. Ou é uma necessidade humana hoje? Perfeito. Então, o jornalismo passou a ser uma necessidade nesse período em que ele informou. Para você ter uma ideia de como as ordens do patrão desorganizam uma imprensa estruturada, não sei se você sabe, mas o Estadão publicou a primeira notícia internacional do Estadão na primeira página. A primeira notícia nacional na primeira página foi a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1958. Aí você vai me perguntar, se você rever a história, nem o Getúlio saiu na primeira página, eu fui conferir outro dia junto com o Ricardo Sete. Não. O suicídio do Getúlio Vargas saiu numa página interna. Caramba. Porque o Estadão tratava do mundo. O doutor Julinho, ele adorava quando aparecia um cara que falava francês, ele só falava francês. O suicídio saiu na página interna? Interna do Estadão. Inacreditável isso. Porque o mundo era mais importante que o Brasil. A Folha era um jornal que não tinha a menor importância. Surgiam jornais, morriam, tal. O Estadão sobreviveu. O Estadão era tão influente que ele tinha tanta ojeriza pelo Getúlio Vargas, e isso também contribuiu para que desse lá dentro. Mas se é a morte do teu inimigo, pode botar na primeira. Até hoje não existe no estado de São Paulo uma homenagem ao Getúlio Vargas. Já notou? Não existe em São Paulo uma rua Getúlio Vargas, nem uma avenida Getúlio Vargas. Existe a Fundação Getúlio Vargas, que tem a sede no Rio. O Estadão não permite, por causa da Revolução de 32. Ninguém acredita, né? Tem Fortaleza, tem Salvador, tem... Belo Horizonte tem, Rio tem. Todos, menos São Paulo. Menos São Paulo. E todas as cidades de São Paulo têm o nome de algum revolucionário de 32. Isso era o Estadão. Eu estava falando era dessas cismas do Estadão e da pessoa escrevendo o que o patrão quer. Né? A execução do crime, o patrão é o mandante, a execução do crime é o jornalismo, fica por conta do jornalismo. É sempre. Nada é feito sem que o jornalista queira. E isso nunca faltou. Então você tem a seguinte mistura: a oposição militante do PT e caras que fazem tudo em nome do patrão. De uns tempos para cá, o patrão sumiu. Com o sumiço do patrão, você não tem mais a figura do diretor de redação à moda antiga, como eu fui. Sumiu por quê? Não tem mais. As redações estão sem comando. Só existe o diretor de redação se houver acima dele um patrão, que determina a linha editorial. Não havendo a presença física de alguém da família que manda no jornal, e hoje no Globo, no Estadão e na Folha não existe isso, o diretor de redação passa a se subordinar ao que a redação escreve. É uma situação anárquica. Ele não tem força porque não tem ninguém bancando ele, é isso? Não tem. E ele não é mais o que era o chefe de redação de perfil clássico, que é o algodão entre cristais. Voltando à eleição de 89, eu fazia esse papel para segurar a redação aqui, para impedir que o doutor Júlio demitisse meio mundo. Porque ele viu, por exemplo, terminou um debate entre o Lula e o Collor, a redação inteira aplaudiu o Lula, ele ouvindo. Aí ele chegou para mim e disse assim: eu quero que você demita a editoria política inteira. E eu o convenci usando argumentos que o patrão ouve. Eu falei: olha, se o senhor fizer isso, amanhã no horário eleitoral do PT vai sair essa notícia, o senhor vai ficar mal e o PT sai ganhando.
Falei, então espera, mas depois da eleição, demite. Aí você, com o tempo, ele vai esquecendo, etc. Mas era assim a militância. E eu pus, para neutralizar essa turma, jornalistas de excelente qualidade que tinham dirigido redações e alguns deles votavam no PT, mas eram profissionais. Se você entrega ao repórter, se você entrega ao subeditor ou editor engajado, acaba saindo na primeira página que uma manifestação portentosa, como foi a do 7 de setembro, é uma manifestação de raiz golpista. Você sabe me traduzir o que é essa expressão? O que é raiz golpista? Tem agora a manifestação de raiz democrática e de raiz golpista. A de raiz democrática junta, por exemplo, os militantes do Partido da Causa Operária que querem pegar nós dois aqui e pendurar numa forca, não tenha dúvida. Mas é de raiz democrática por quê? Porque a pauta do jornal é: vamos derrubar o governo. Ponto. Então o jornal se tornou necessário e hoje não é. E isso se expressa nas tiragens. Quando eu dirigi o Estadão, a tiragem chegava a 500 mil aos domingos. Hoje, aos domingos, chega a 120, durante a semana é de 80 mil. Que tal? Não é só pelo crescimento do jornalismo digital, não. É pela mudança da linha editorial, que explica também a queda da Veja, de 1.200.000 exemplares para 120 mil. Você acha que nessa queda de leitores que revistas e jornais têm passado, também não entraria aí um elemento de que o próprio leitor, ele talvez tenha ficado menos exigente com o tipo de notícia? Pode ser. Lendo redes sociais? Pode tipo ser. Ele próprio expressa a sua opinião, né? Coisas assim. Mas os jornais se tornaram muito parecidos com sites engajados. Sites engajados. Antes, você previa o que ia sair no editorial do Estadão. Isso é coerência. Isso é história. Agora você prevê o que vai sair na manchete. E isso não dá. A manchete deveria reproduzir fatos, e os fatos são imprevisíveis. Os fatos, exatamente. Mas você não tem mais o fato. Você sabe que, por maior que seja o seu tamanho, nenhuma manifestação oposicionista vai ser manchete com a descrição que ela merece. E é grande. Quando eu vejo uma coisa grande, eu estou vendo. Quando você está à distância, você coloca lá 1 milhão nas ruas em todos os lugares. Você pode ver, qualquer manifestação na Praça Tiananmen, na Índia, todos vai ter 1 milhão. Né? Isso é padrão. Não contam nada e então cabe 1 milhão. A Avenida Paulista jamais comportou mais de 600 mil pessoas, que é a sua capacidade máxima. Ela tem 1.800 metros de extensão e tem 52 de largura, incluindo aí o canteiro central, bancas de jornal, e outras coisas ali. Somando tudo, se você calcular 4 pessoas por metro quadrado, você chega a 600 mil, 700 mil. A Folha dá com a maior tranquilidade, sim, que a Parada Gay teve 2,5 milhões. 2,5 milhões é a população de Belo Horizonte. Como é que uma Belo Horizonte vai caber numa Paulista? Faz sentido? Não. Aí me vem a manifestação do Bolsonaro, que, pelos meus cálculos precários, teve pelo menos umas 300 mil pessoas, o que é muita gente. Muita gente. É uma araraquara. Eles pegam e redescobrem os cálculos da PM. A PM sempre calculou para baixo, porque eles não querem confusão. Então, aqui tem 1.000, porque se eles acharem que tem 100 mil, qualquer jornalista que tem mais de 5 neurônios fala, então vocês deviam ter trazido mais policiais, mais pessoas, porque essa tropa aqui não controla uma multidão desse tamanho. Né? Pois bem, então eles põem, antes eles põem segundo a PM, então, segundo os organizadores, aí fui conferir o texto, pela primeira vez não aparecia segundo os organizadores no cálculo da manifestação de raiz
golpista. Já a manifestação de raiz democrática no Vale do Anhangabaú, está lá, segundo a PM, 15 mil, segundo os organizadores, 50 mil, que tal? Então, quando você briga com os fatos, a socos e pontapés, você não pode se apresentar como jornalista, porque sempre os fatos se impõem. É uma bobagem essa história de a história é escrita pelos vencedores. Você pode reescrever a história, que um dia vem alguém honesto e refaz, e o que prevalece é a verdade, tanto que você sabe tudo que aconteceu de verdade no Brasil, apesar das versões que houve e que hoje se chamam narrativas. É versão. A verdade é uma só, é a verdade factual, que é o contrário da mentira. Augusto, você disse que no jornalismo a verdade está acima de tudo. É. Os filósofos dizem que a verdade pode demorar um tempo para ser descoberta e, sobretudo, ela pode não vender. Os jornais se estruturam hoje como empresas. Não te parece que há um valor complementar, que é o da utilidade também da notícia? Como é que convivem esses dois valores? Isso você atende, a utilidade você atende pelo jornalismo de serviço. Você tem que ser... E serviço, o que eu chamo de serviço vai da viagem que você vai fazer, eles têm que te dar de fato os melhores restaurantes, nem isso os jornais fazem. O jornalista passa por uma cidade qualquer, vai almoçar e jantar almoça num restaurante, janta no outro, e esses serão os dois que ele vai indicar. Vai daí até a pandemia. E a pandemia é que mostra, esse negócio que você falou faz todo sentido. A pandemia mostra que a verdade, ela demora algum tempo, com frequência, para ser conhecida. Exemplo, há 3 meses, se eu escrevesse que seria necessária a terceira dose, eu ia levar o carimbo de fake news, né? Podia ter a minha conta devassada e tal, porque eu estava contrariando a ciência. Agora, se eu escrever que não é necessária a terceira dose, eu sou punido pelo mesmo crime. Por quê? Porque a ciência dessa turma aí, ela é a estrela guia de caras que não sabem nada sobre a pandemia, como eu não sei. Ninguém sabe como o vírus se comporta. A gente está aprendendo. Mas a verdade passa a ser o que diz o governador João Dória. Porque ele se apoia, não tem sempre um nome bonito aí, núcleo, centro, de contingenciamento da Covid-19. Meu Deus, né? Nós estamos apurando isso aí pelo Renan Calheiros. E uma jornalista da Globo disse para o Renan Calheiros, depois de uma entrevista, assim, coragem, né? Vai em frente. Se você diz isso para um bandido como o Renan Calheiros, ele vai e comete outra delinquência. É um perigo desejar força e coragem para o Renan Calheiros, porque sem falar isso ele faz o que faz. Então esse é o Brasil. A verdade é você dizer que o Renan Calheiros é bandido. É isso. Essa é a verdade que já se impõe. A verdade que deve aguardar algum tempo para ser localizada é essa, assim. Como se comporta o vírus? É para usar máscara, não é para usar máscara? Eles mudaram de ideia o tempo todo. Só que eles punem quem está, num determinado momento, contra a verdade oficial que não foi testada. Augusto, o WhatsApp e as redes sociais se tornaram fonte de informação para parte da população. Recentemente, essas pessoas de qualquer idade e sexo foram chamadas de tias do Zap, né? Hoje em dia, a gente não pode mais presumir a boa-fé das pessoas. No direito tem essa regra, né? Presuma a boa-fé. Hoje em dia, a gente não pode presumir a boa-fé, me parece, dessas situações. Não. A pergunta é, como eleger pessoas... Quer dizer, nesse contexto, então, ressai a importância da credibilidade do jornalista. Como eleger pessoas, entre as pessoas que produzem informação no Brasil hoje, dignas de credibilidade? Olha, eu tenho tanto apego
a isso aí, que eu desafio aqui a qualquer jornalista que eu liderei. São mais de 1.500, qualquer um deles a dizer se por acaso eu tentei alterar alguma pauta ou impor alguma verdade a eles. Jamais. Também desafio qualquer um a apontar uma demissão que eu tenha feito que não se tenha baseado no critério da meritocracia. Nunca, por pensar diferente de mim, jamais, nunca deixei de conversar com alguém por isso. Quem faz isso são os que se autodenominam democratas. Para mim, pensar de modo diferente é tão grave quanto torcer para o Corinthians e eu torço para o Palmeiras. Tão grave quanto. Para mim, o convívio dos contrários é inerente à democracia. Agora, nunca fiz isso e você tem que... Eu cometi muitos erros, mas sempre de boa fé. Nunca por má fé, nunca deliberadamente. Errar, a gente erra. Então, o que é que fazem? O que a gente tem de fazer? É selecionar o cara pelo trabalho que ele faz. Eu jamais publico fake news, eu vou checar. Eu vou checar porque eu aprendi que muito mais grave que levar um furo é você dar uma barriga. É você dar uma notícia que não é verdadeira. Prefiro levar o furo. Que, aliás, nem existe mais. Daqui 2 segundos o site já publica o que você põe como exclusivo. Agora, Twitter, como bem definiu Ana Paula Henkel, é a cracolândia da internet. O cara vai lá para... filho da puta, ladrão, tal. Não dá. Na revista Oeste, por exemplo, os leitores argumentam. Eu gosto disso. Pode discordar de mim à vontade. Argumentam. Agora, o cara que fica pegando fatos dos dois lados, hein? Bolsonaristas e lulistas, ficam pegando coisas que aconteceram em 2019, republicam sem checar, eu acho que eles serão afastados pela seleção natural. Vai haver uma seleção natural como previu Darwin, né? Você vai deixando para lá o que te engana 1, 2 vezes. O bom senso manda que você pare de ler aquilo. As pessoas ficam lendo assim, a China está fazendo uma manobra para mandar no mundo e hoje já controla tudo. Você tem de chamar atenção para o perigo que a China representa. Mas tanto não manda no mundo que as manchetes de hoje, né, dia 21 de setembro, mostram a falência da maior construtora chinesa que se mede em R$ trilhão. Então, nada se faz na China sem que o governo esteja no meio. Então, que monstro é esse, né, que quebra e vai provocar prejuízo em vários países e vai quebrar os sócios brasileiros deles. Eles não vão dominar os Estados Unidos assim tão facilmente. Então, o pessoal tem que parar com teoria conspiratória, com exageros de parte a parte. Agora, isso é bom, porque eles vão morrer. A internet está ainda na sua infância. Vão morrer e vão sobreviver os que dizem a verdade. Quando você deixou o Roda Viva, na sua segunda e última participação em 2018, você fez algumas críticas ao Conselho da TV Cultura, dizendo que eles estavam querendo dar muito espaço excessivo para pessoas do governo, e as críticas que você fez, você disse que eram justificadas porque era uma TV pública. Quer dizer, quem paga somos nós, então era natural que as pessoas tivessem uma pluralidade de opiniões em voga ali. A pergunta é, em que sentido essa prática que você criticou lá, ela seria permitida, seria lícita num veículo privado? Num veículo privado, eu jamais critico a linha editorial, porque sempre que eu fui dirigir alguma redação, eu sabia qual era a linha do jornal. Se eu achasse intragável, eu que não fosse. Por isso é que eu negociava limites, como no caso do Estadão, noticiário é comigo. Foi assim em todos os jornais que eu dirigi, sem nenhuma interferência. No caso da Cultura, é uma TV pública. E o que eu vi foi um conselho aparelhado por gente que acha que você tem de ser politicamente correto, você tem de ter cotas de entrevistado para negros, gays, tal coisa assim.
e que você não devia ouvir pessoas das quais eles discordavam. No caso, a chamada direita, que eles tratam a direita como uma coisa de hidrófobos no Brasil, quando é um dos fenômenos mais saudáveis dos últimos tempos, o surgimento da direita, que mostra o seu rosto, tem a sua ideologia, que existe no mundo inteiro. No meu tempo de faculdade estudante universitário, a direita era o partidão. Ninguém tinha coragem de dizer que eu sou de direita. Tanto que o Luiz Eduardo Magalhães deu uma entrevista no fim do século passado para a Playboy, e a certa altura pergunto a ele, qual é a sua ideologia? Ele falou, olha, eu sou a direita brasileira, que ninguém é. Até o Maluf se diz de centro-esquerda, então a direita sou eu. Agora, você tem uma direita absolutamente democrática e tem, sim, uma minoria de extrema-direita que é prima da extrema-esquerda. Aliás, o Brasil não tem extrema-esquerda, não tô? Tem extrema-direita, todos. Centro, esquerda e só. E a esquerda democrática. Não tem extrema-esquerda. Então você não usa todos os dedos das mãos, o que é uma piada. O surgimento da direita é uma coisa... A direita é bem-vinda. Agora isso existe. Mas, enfim, nós estamos falando da linha editorial dos jornais. E da TV pública. Lá eles começaram a fazer o seguinte, olha, precisa trazer alguém do PT. Eu sempre convidei. Eu convidava todo mês protocolava convites a Dilma e ao Lula. E as respostas eram engraçadas, porque eles estavam... Haviam respostas? Problema de agenda. Estamos com um problema de agenda. No mês seguinte, até que eles se cansaram, falaram, não aceitamos, porque esse programa não é de utilidade pública. Então tá bom. Roda Viva não é de utilidade pública, eles não iam. Eu convidava sempre, levei vários do PT. Aí eles falaram, não, essa semana tem que ser fulano. Eu comecei a me incomodar com aquilo porque eu sempre fui um sujeito adulto. Eu não ia transformar o Roda Viva numa confraria dos meus amigos, de pessoas com quem eu tenho mais proximidade, jamais. Aí eles começaram a interferir na bancada. Eles queriam que eu pusesse como entrevistadores ou conselheiros da cultura ou amigos deles. Eu falei, aí já chegou longe demais. E a interferência foi tanta que quando eu resolvi sair, eu convidei clandestinamente o Sérgio Moro e eles ficaram, eu estou dizendo um palavrão sem dizer, eles ficaram irritados, digamos assim, comigo, porque eu não tinha dito a eles que eu ia convidar o Sérgio Moro. Acredite, era a primeira entrevista que o Sérgio Moro daria. Eles iam segurar. Eles iam atrapalhar. Iam atrapalhar. E aí eles falaram, como que você divulgou? Agora ele vai primeiro na Globo. Eu falei, não, eu combinei com ele. Ficaram irritados ao saber que o Sérgio Moro daria a primeira entrevista dele para a cultura. Foi por isso que eu encerrei aquela entrevista. Eu espero que o Roda Viva continue na sua linha de independência, que é a rota difícil de percorrer, mas é a única que leva ao Porto Seguro. Você disse em outra entrevista que é uma rota difícil e perigosa. Perigosa. Ela é perigosa para quem? Para quem é independente. Para quem é independente. Ser independente aqui é crime. Para o próprio jornalista. O próprio jornalista. Vou te dizer uma coisa. Eu fui alvo de 2 tentativas de suborno. Denunciei as 2, estão no livro do Mário Sérgio Conte, Notícias do Planalto. Identifiquei o autor, contei detalhes. 2. Só houve um jornalista que denunciou também uma tentativa de suborno, que foi o Paulo Moreira Leite, quando era editor da Veja, e ele tinha recebido a proposta de um dos caras que me ofereceram propina. No seu caso, as 2 já são públicas, está no livro São do Mário públicas. Sérgio Conte. A primeira foi feita pelo Mário Alberto de Almeida, que foi diretor de redação da Gazeta Mercantil,
foi editor de política da Veja, jornalista que ocupou cargos importantes. A segunda foi feita pelo Fernando Sandoval, que foi jornalista, repórter da Veja, da Isto É, e que era, na época, assessor de imprensa do Beluso, Luiz Antônio Beluso, que era secretário do governador Fleury. Denunciei os dois e, junto com o Paulo Moreira Leite, demos uma matéria conjunta, publicada simultaneamente pela Veja e pela Zero Hora. Aí eu te pergunto, não há uma terceira denúncia? Eles foram mensageiros de alguém que queria que você publicasse algo, é isso? Eles chegaram, o Mário Alberto chegou para mim e disse que eu precisava publicar uma reportagem com o título O Ministro das Boas Notícias, elogiando o Ibis Rezende, Ibsen Rezende, que era o governador de Goiás, na época ministro da Agricultura do Sarney, dizendo ministro das Boas Notícias porque ele queria ser candidato a vice-presidente. Eu não cheguei a saber todos os detalhes, mas ele tinha ligações com Collor e Quércia, coisa bem sinuosa. Eu deveria, então, para deixar a minha digital, fazer pessoalmente uma reportagem, o ministro das Boas Notícias, e dizer que a agricultura bombava e ele só levava alegrias ali para o Brasil e tal. Eu peguei os detalhes todos, fiz a denúncia, falei com os meus chefes e tal, falei com Antônio Carlos Magalhães, falei, eu quero assinar a reportagem da primeira pessoa, denunciando isso aí, eles depositariam dólares em meu nome no Banco da Espanha, era uma quantia grande. 300 mil dólares, 400, uma coisa dessa. Tenho tudo anotado, está no livro. E o Antônio Carlos Magalhães disse assim, olha, se você publica a tua versão, você está brigando com a Folha, eu estava no Estadão, a Folha vai dar o outro lado, e o cara vai dizer que foi você que pediu dinheiro. Guarda isso que você vai usar. Veio Sandoval pouco depois para propor que eu desse notas favoráveis ao Fleury. Eu disse, mas o Estadão apoia o Fleury. Ele falou, mas pode deixar de apoiar, né? Então você garante. Eu receberia, seriam 600 mil dólares, eu receberia 400 mil e ele 200. Eu até comentei com o Ricardo Sete, é uma divisão justa. Como eu estou fazendo o trabalho sujo, eu ganho mais. Ele é só intermediário, ele ganha 200. E também ele queria notas favoráveis simpáticas a Ica Fleury, a primeira-dama, tá? E mostrou um maço de notas para mim, dólares. Trouxe aqui para a redação, entreguei para alguém. Eu contei aquilo tudo sempre, Julinho, doutor Júlio, tá? E marquei uma entrevista com o Fleury. Ele demorou 8 dias, ele sempre me recebia na hora. 8 dias. Quando eu fui falar com ele, ele me abraçou. Pô, muito obrigado. Tá? Você não sabe como você me ajuda e tal. Em seguida, fui para o Rio Grande do Sul. Lá, eu recebi a notícia de que o Sandoval tinha tentado subornar o Paulo Moreira Leite e disse que eu estava no esquema. Aí é que publicamos essa denúncia conjunta. Então, eu te pergunto, nesse tempo todo que o jornalismo existe, só 2 jornalistas receberam uma proposta de suborno e o subornador era tão azarado que pegou os dois que recusariam. Ou essa proposta foi feita e eles ouviram sim. Eu dei uma entrevista para a revista de imprensa propondo que todos os chefes de redação durante o governo Collor tivessem as contas, o sigilo bancário quebrado. Eu recebi adesão de quantos? Nenhum. Pelo contrário, ficaram bravos comigo. Eu passei a ser pouco simpático a eles. Nunca me interessei, nunca sou candidato a Miss Simpatia, embora me considere uma pessoa civilizada. Mas eu não trabalho para agradar alguém, trabalho para agradar o leitor aí. E eu vi que a nossa profissão ou é formada por anjos ou por malandros que sabem esconder o que fazem. Também alguns malandros, né? Só nós não temos corruptos entre a gente.
Pena que a Lava Jato não tenha chegado ao jornalismo, né? Augusto, há 2 anos você estava no programa do Pânico com o Glenn Greenwald. Você até já mencionou esse fato aqui, onde vocês trocaram tapas ali. Você havia dito meses antes, nos Pingos nos Is, a respeito dos filhos dele, né? Você disse de modo irônico que os filhos estavam abandonados porque ele ficava mexendo com mensagens roubadas, o Davi, companheiro, ficava mexendo com a rachadinha e, portanto, o José de Menor deveria tirar essas crianças dele. Você não acha que ele tinha razão para ficar bravo com você, não? Vou te dizer o que aconteceu. Eu fiz uma brincadeira num país que já não aceita brincadeiras que eles consideram politicamente incorretas. Se eu tivesse feito essa brincadeira 10 anos antes, passaria como uma piada. O que eu disse foi o seguinte: se o Glenn Greenwald se dedicava em tempo integral a examinar o material lá que eles usaram contra a Lava Jato, e que, para mim, é um material que só traduz o que ocorre normalmente entre juiz e promotor, eles conversam. Eles conversam. Ali eu vi um grupo de homens da lei dispostos a prender os integrantes do maior esquema corrupto da história. Só isso. E enquanto ele trabalhava um tempo inteiro para acabar com a Lava Jato, o Glenn, o marido estava em Brasília. E aí eu perguntei, mas quem é que cuida das crianças? Isso é coisa que o juizado, né, de menores precisa ver. Imagina se eu estou querendo que alguém vá recolher as crianças. Nem me passa pela cabeça, nem me passou pela cabeça. Mas foi o fim do mundo para eles, imagina. Eu era homofóbico, né, contra criancinhas. Antigamente a gente acusava comunistas de comer criancinha, agora é a direita que faz isso. E eu disse a ele o seguinte: não tinha feito nada demais, não falei um negócio desse. Falei, e cuidado com esse negócio de covarde, porque, como eu te disse há pouco, é grave no Brasil isso aí. Naquele dia da entrevista, o Pânico, que gosta da discussão, colocaram vocês não avisaram, próximos. O Pânico não avisou ao Glenn que eu iria, nem a mim que o Glenn estaria presente. Então, ele me viu entrar, ficou surpreso. E puseram uma cadeira ao lado dele. Eu, de pé, fiz sinais para o meu amigo Emílio, meu querido amigo, falei, ó, Não vai dar certo. me põe do outro lado, que não vai dar certo. Não, ele fez cara de paisagem e eu sentei do lado. Na primeira resposta, quando ele falou covarde, eu falei, é hoje. E o que aconteceu não foi uma troca de agressão, não, foi o chamado TABEF, que eu acho muito pedagógico em certas ocasiões, tanto que no caso ensinou ao Glenn a parar de dar entrevistas com tanta frequência. Ele nunca mais me chamou de covarde e parou de dar entrevistas. Por quê? Porque todo cara que fizer isso na minha frente vai provocar a mesma reação. Eu posso ter 15 anos ou 100. Não me interessa. Eu não acho que você precisa ganhar a briga. Você não pode ser covarde. Se eu saísse de lá, saio indignado. O que ele ia dizer? Está provado que é covarde. Aí fala, pô, mas por causa disso, bom, eu não sei, né, como é que a nova geração vê esse tipo de valor. Mas para mim é um valor tão caro quanto a honra. Né? Eu reajo da mesma forma que eu reagi aos caras que tentaram me subornar. Denunciei. E o Glenn, se vier e repetir, eu reajo da mesma maneira, porque a única coisa que eu escrevi sem acreditar na minha vida foi aquela nota em que eu peço que não faço isso, eu me deixei levar pelas emoções. Eu fiz aquilo a pedido da Jovem Pan. Pelos instintos. Não tem a menor sinceridade aquela nota. Estou dizendo aqui publicamente, faria a mesma coisa. Não me arrependo de nada. Daquilo foi bom também para o Pânico aprender a manter distância, né? Não deveriam ter feito aquilo. Falaram para mim que
o Tutinha queria que eu participasse do programa. Aí eu subi no elevador com o Tutinha e falei, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou cumprindo a tua determinação. Ele falou, não dei determinação nenhuma, já achei estranho. Entendi quando eu entrei e vi o cara. Agora, vamos lá. Suponha que eu vá trabalhar nos Estados Unidos e pegue um jornalista que merece respeito, porque eu mereço, eu nunca fui desonesto. Eu disse, não tem. Imagina há quanto tempo o governo me investiga. Imagine o que não fizeram contra mim para saber se tem alguma coisa e tal. Dossiês contra você, né? Todos. O Estadão, o pessoal da família do Rui Mesquita, que detestava a minha presença na direção do jornal, porque eu estava no que eles chamam de jornal do vovô, porque eles não reconhecem que o tio, eles acham que o tio já é o usurpador, era o doutor Júlio. Então eu era o preposto do usurpador. Eles começaram a fazer o dossiê contra mim. E aí apareceu uma frase que me deixa muito feliz, que foi dita pelo Cláudio Humberto. Ele falou assim, olha aqui, ó. Eles foram pedir informações ao Cláudio Humberto, voltaram uma semana depois e ouviram a seguinte frase. Olha aqui, gente, o Augusto Nunes é um filho da puta, mas é honesto. Isso. Parecer do Cláudio Humberto. O PT fez o diabo contra mim. Eu vivo dizendo, pode me chamar para essa CPI aí, pode quebrar meu sigilo, o que quiser, eu quero que quebre o deles também, vamos conversar. Então eu sou honesto, vem um cara e faz isso. Imagine eu fazendo o contrário. Vou para os Estados Unidos, pego um jornalista honesto, começo a chamar de covarde, a ofender, que tal? Agora, o Sindicato dos Jornalistas no estado de São Paulo, que é o nome, soltou uma nota contra mim em favor do advogado Glenn Greenwald, que nunca foi jornalista e que nunca ganhou o prêmio Pulitzer. Não? Ele nunca ganhou isso aí, isso é uma piada, isso é fake news. Ele é um advogado, inclusive trabalhou para uma empresa que tem como produtora, uma produtora de vídeos. Né? Vocês produzem vídeos de alta qualidade também. A que teve o Glenn como advogado produz filme pornográfico, que tal? Ele podia fazer uma boa dobradinha com o deputado pornô, o Alexandre Frota. É isso. Vou fazer o perfil do Alexandre Frota. Quem é Deus para você, Augusto? Hã? Quem é Deus para você? Olha, eu fui criado na religião católica. Eu comecei a me afastar quando eu percebi que na confissão, no confessionário, eu falava para um desconhecido coisas que eu nunca fui de falar para ninguém. São coisas minhas, pessoais. Né? Eu nunca fui de confidentes. Nunca tive. Eu tenho irmãos com os quais eu me dou maravilhosamente, mas a gente não troca confidências, é do temperamento de cada um. Comecei a me afastar. Comecei a ver nos padres um homem. Homens. E que está aí. Não digo que... claro que eu não generalizo, mas se você pega um caso de pedofilia na igreja, para mim é previsível, não me surpreende. Então fui me afastando de igrejas. Deus, para mim, eu acho... Eu estou preparado, como o Milor Fernandes dizia, para acordar, morro. Eu estou preparado tanto para não acontecer nada, como para acordar e ver do lado o sujeito de barba, camisolão e tal, dizendo aí, você nunca acreditou em mim, né, companheiro? Mas eu existo. Eu realmente não vejo, nem estou brincando com isso, mas eu levo a sério. Eu sou um agnóstico, né? Eu não me surpreenderia se aparecesse outra vida, acharia ótimo. Acharia ótimo. E como diz o Hélio Gaspari, é por isso que eu não quero ser cremado. Eu quero ser enterrado de terno e com dólares no bolso, porque se existir outra vida, a moeda é dólar. Você disse que a forma escrita, ela te dá mais prazer. Você gasta tempo hoje na escrita ou você... Cada vez menos. Cada vez menos. Por quê? Cada vez menos, porque eu acho que o jornalismo, o texto jornalístico, ele é uma coisa que tem em boa parte técnico, né?
técnico. Você tem que ter o lead, tem que fisgar o leitor, você tem de ter um primeiro parágrafo e um fecho. Eu escrevo primeiro o primeiro parágrafo, depois o fecho, no texto jornalístico, né? Uma reportagem. E aí vou fazendo a seleção dos fatos com a cabeça, porque eu não anoto. Não faço anotações nem gravo quando eu faço entrevistas. Porque eu acho que inibe. A pessoa fica muito mais à vontade quando você não está fazendo anotação nenhuma. No começo eu anotava frases mais marcantes, depois nem isso. Porque, felizmente para mim, a minha memória retém o essencial até o fim do dia. Então eu tenho que chegar antes da meia-noite, antes de dormir, eu anoto o que houve de importante na conversa. Esqueço algumas coisas, mas esse filtro já é uma coisa boa. Você esquece o que não é essencial. Entendi. Aí ao escrever, eu remonto o que ele disse e sempre melhoro, porque a escrita é muito melhor que a fala, sempre. Melhor em que sentido? É raríssimo você encontrar alguém que fala como quem escreve. É muito raro. Então, todo entrevistado por mim, ele gosta. Gostava de ver, por exemplo, a reprodução das páginas amarelas, que estavam lá todas as ideias deles. E você fazia lá também sem anotar? As frases principais eu reproduzia as frases, eu gravava palavra por palavra, gravo. E o resto era ele falando a essência do que ele disse, melhor. Então, nunca se queixaram disso. E eu não acho que é duplo trabalho você tirar de gravador, tal, nunca fiz isso. O Getúlio Bittencourt, ele era muito melhor ainda, porque ele gravava tudo que o sujeito dizia. Ele tinha uma memória fotográfica. Tanto que ele entrevistou o Figueiredo morreu achando que tinha um gravador, porque o Figueiredo estava tão à vontade que falou: prefiro cheiro de cavalo a cheiro de povo. Tava o Getúlio, que era uma coisa inacreditável. Ele reproduzia até a vírgula. Eu não. Eu reescrevo. Agora, na Oeste, eu faço o que eu mais gosto, que é o jornalismo literário. Eu escrevo coisas em que eu infiltro histórias pessoais, né, histórias da infância, né, com coisas assim. Então, eu tenho prazer em escrever. E eu vou publicar agora um livro com conversas que eu tive com presidentes, e nada de entrevista que eu publiquei ou entrevistas formais. São coisas heterodoxas, por exemplo, uma bebedeira que eu tive com o Jânio Quadros, aí que ele deu uma olhada em mim. Outra bebedeira com o Figueiredo. Um café da manhã enlouquecido com o Sarney e tal. Vou publicar agora. Então, aí, isso é que eu gosto de fazer. Na Oeste é que eu escrevo os textos mais longos. Eu não gosto muito de nota curta, acho muito fácil, nota curta. Não sou colunista de notas curtas e admiro quem faz e tal, mas eu gosto do texto, porque isso também seleciona os leitores. O brasileiro hoje que lê muito, sempre leu muito pouco, ele não quer texto longo. Quem lê o meu texto é o mais curto da revista, mas é longo. Quem lê gosta de ler. E é essa turma que eu quero. A sua entrevista com o Sérgio Moro no Roda Viva, ela parece que foi a maior audiência do programa até então. Foi. Né? Desde então, ele entrou para o governo Bolsonaro e saiu. A imagem dele para você mudou depois desses dois fatos? Não mudou, só ganhou uma componente. Eu não sabia que ele era tão ingênuo politicamente. Quando ele aceitou o convite para o ministério, eu disse a ele que eu achava uma roubada. Que o mundo político era mais feroz. Eu percebia que ele era ingênuo, no melhor sentido, porque eu tinha encontrado com o Sérgio Moro umas 2, 3 vezes. Eu convenci a dar uma entrevista. Eu entrevistei 2 vezes. Poucas pessoas entrevistaram o Sérgio Moro, eu fui uma delas, num seminário da Jovem Pan e tal. E eu percebia que ele, sinceramente, se surpreendia ao ser aplaudido de pé.
E quando ele foi aplaudido de pé no seminário da Jovem Pan, ele falou para mim, poxa, eu não entendo, você faz o que você deve fazer e o brasileiro aplaude. E eu disse, olha, doutor Moro, o brasileiro pede pouco, ele pede que o juiz seja honesto, que o jornalista escreva a verdade, eles não pedem muito. E ele estava sinceramente espantado. Nunca, e falou para mim, não vou entrar em política e tal. Quando ele aceitou o convite para um governo desconhecido, poucos podem dizer, eu conheço o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é trancado, é fechado. Então poucos saberiam como seria esse governo, né? E como seria. Então, o Sérgio Moro, ao aceitar, falei, bom, com essa idade é difícil começar a fazer política. Eu conheço raríssimos caras que seguiram esse cronograma e deram certo. Por exemplo, Fernando Henrique. Fernando Henrique, quando ele se lançou candidato ao Senado aos 48 anos, eu falei, acho que você não vai dar certo. E deu, né? Mas ele é o ponto fora da curva, o Fernando Henrique. É o único cara que estava preparado para ser presidente ao assumir. O Sérgio Moro, ele começou a ficar indignado com coisas normais da política. Exemplo, é como quando você é contratado como diretor de redação. Nos primeiros momentos, você está em lua de mel com o patrão. Daí a pouco ele começa a se irritar, você começa a ficar como casamento. É assim. Não é uma eterna lua de mel. O Sérgio Moro se espantava com isso. Eu falei, acho que você não vai ficar muito no cargo. E ao sair, ele deveria ficar de molho, como a gente diz do interior. Fica fora. Tá? Hoje ele seria um candidato natural à presidência. Ao entrar no tiroteio, ele mostrou que é ingênuo porque o que aconteceu com ele era previsível. Era previsível. Os filhos ficam com ciúme, o próprio presidente. O presidente, quando descobre que é o número 1, não gosta de ter o número 2 por perto. Eu via como meu pai. Meu pai escolhia como candidato à sucessão alguém que deveria ter chances de ganhar, mas não de substituí-lo. É o que dizem que aconteceu com Lula e a Dilma, né? Pronto. E a coisa dá errado. O grande erro do Lula foi não se impor como candidato em 2014. Ele queria ser e a Dilma falou, não, eu quero. Então, até hoje o Lula está irritadíssimo com o Zé Eduardo Cardoso e com o Mercadante, porque eles acharam que a Dilma tinha o direito de ser candidato. Vai e se impõe. Meu pai não viveu esse problema porque não havia reeleição, tal. Então, ele era candidato já na seguinte. Às vezes perdia. Eu não me lembro de ter eleito um sucessor. Quer assistir aos grandes filmes do cinema sem perder tempo e sem risco de se decepcionar? Assine a BP Select e aperte o Play sem medo. Apenas R$ 19,00 mensais. Na sua opinião, o fato do Sérgio Moro ter entrado no governo e o modo como ele saiu prejudicou o combate à corrupção no Brasil? Muito. Que ele simbolizava? Muito, mas não por culpa dele, pelas circunstâncias, né? Eu tenho convicção de que ele foi para o governo achando... Porque eu conversei com ele antes. Se pudesse, ele inverteria o nome do ministério. Ministério da Segurança Pública e da Justiça. Ele não queria ser ministro da Justiça. Ele queria implantar a política de segurança pública que o Brasil nunca teve. Tanto que ele chegou lá com a política pronta. 2 ministros chegaram com o programa pronto. Ele e o ministro da Infraestrutura. Porque o ministro da Infraestrutura já trabalhava no segundo escalão do governo Temer. Foi incumbido de ver o que era essencial na infraestrutura e chegou, é convidado para o ministério e já está tudo pronto. E o Moro, porque montou um programa que foi implantado parcialmente com sucesso. Ele achava que devia combater o crime organizado. E seria uma plataforma excepcional. Era isso que ele queria fazer. E ele foi se decepcionando. Não conseguiu fazer. Ao não conseguir sair do governo, ele removeu a última porta que ainda estava fechada aos culpados
escondidos no judiciário e no legislativo. E aí ocorreu o que houve com a Mano Politi na Itália, a Operação Mãos Limpas na Itália. Os políticos entraram com tudo, com a ajuda da imprensa, né, que deu esse destaque todo a uma conversa, repito, normal, entre procuradores, entre Ministério Público e Judiciário e magistratura. E aconteceu de a Operação Lava Jato também se aproximar do Executivo com o Temer. E nós ouvimos a frase que era foi o prenúncio de tudo, dita pelo Romero Jucá, né, que está na hora de estancar a sangria. E foi isso que eles fizeram. Agora, o grande responsável pela interrupção do combate à corrupção no Brasil é o Supremo. Os ministros do Supremo, eles são 10 advogados, 9 no momento, né? E um juiz de carreira, que é o Fux. Advogado é um cara treinado para mentir. O Sobral Pinto, esse sim, um advogado exemplar, ele dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. Você vem, quer me contratar como advogado, eu quero saber se você tem razão. Se você não tiver, eu não vou dizer que você é inocente. Eu vou invocar argumentos que abrandem a pena, que justifiquem de alguma forma o que você fez, mas eu não vou dizer que você é inocente. O advogado que prega a inocência de um culpado comprovado, como fez o Barroso como advogado do Batiste, esse mente deliberadamente. Esses têm um lado. Você percebe na faculdade de Direito quem vai ser juiz, quem vai ser promotor, quem vai ser isso, aquilo. O advogado, ele pode estar advogando para a parte contrária, depende de quem o procura primeiro e do valor dos honorários. Então você tem 10 pessoas lá 9 pessoas habituadas a mentir, a tomar partido, e tomaram o partido dos amigos. O telefonema, a conversa por telefone que circula aí num vídeo há muitos anos, que envolve o Aécio, o Gilmar Mendes e um senador lá do Pará, aquilo dá demissão pedido de demissão de qualquer ministro do Supremo de qualquer país, cara, vou embora. Aquela conversa entre o governador de Mato Grosso, que ficou preso quase 4 anos, e o Gilmar, em que o Gilmar disse, vou falar com o Toffoli, fala aqui, que é isso? Que é isso e tal? Isso aí devia dar cadeia. Quem faz isso faz qualquer coisa. Augusto, caminhando para o final, qual é a linha a partir da qual uma opinião deixa o terreno da liberdade de expressão pura e simples e começa a entrar no terreno dos crimes contra a honra? Há uma linha cinza aí, né? Os crimes contra a honra estão capitulados no Código Penal e devem ser punidos. Tudo bem. Injúria, calúnia e difamação. Eles cometem injustiça. Por exemplo, fui condenado, recorri. No primeiro aliás, fui absolvido em 99% dos processos movidos contra mim, e não foram poucos, foram muitos. Mas no caso da Gleice e Hoffmann, eu ganhei o primeiro processo. Esse segundo eu fui derrotado e recorri. É um processo civil ou porque ela está criminal? Incomodada porque eu esclareço, informo depois do nome dela que ela é conhecida pelo codinome Amante no Departamento de Propinas da Odebrecht. Ela que não processou a Odebrecht, pegou o dinheiro, o Caixa 2 não processou. O cara que é muito criativo, eu gosto daquela lista de codinomes da Odebrecht. E me processou alegando que eu sou misógino. Eu gosto muito da figura feminina e não tenho nada de misógino. Nunca fui, nem um pouco, só que ela é amante. Aí eu punho amante voraz, amante total, dizendo que eu estava insinuando alguma coisa. Processo é o Odebrecht. Enfim, me processou, tá bom. Eu posso ter cometido esse crime na visão
de uma juíza, no caso. Ela esperou que o caso chegasse às mãos de uma juíza. Foi civil ou foi criminal? Foi no criminal. Criminal. Agora, não existe cadeia, a pena de prisão, para crimes cometidos com palavras. Portanto, são ilegais as prisões do deputado Daniel Silveira e do Roberto Jefferson. Não existe. Você pode falar o que quiser, você não vai para a cadeia. Nem precisa alegar imunidade parlamentar. Não existe isso, é ilegal. E não há ninguém no Supremo para dizer simplesmente isso. O que o Marco Aurélio diria? Ele é o chamado de ministro voto vencido, né? Ele gostava de andar na contramão. Então, nesse caso, ele diria, é ilegal, não pode. Não pode. Não há ninguém dizendo isso, nem o juiz Fux. E não há ninguém dizendo a cadeia, a prisão preventiva não pode durar esse tempo, e nem existe o flagrante perpétuo. Peraí, isso é banal. E não nula. Até eu, que ao frequentar a faculdade de Direito, fiquei mais tempo no corredor que na sala de aula, sei a frase em latim, nullum crime, nulla pena sine lege. Não há crime, não há pena sem lei. Se não existe a lei que manda prender, não pode o Supremo prender. Mas ninguém fala contra isso. Os juristas que achavam que o Lula não tinha exercido o direito de ampla defesa e não tinha sido beneficiário do devido processo legal, não abrem a boca agora diante desses precedentes perigosíssimos, porque se você perde a confiança na Suprema Corte, como está perdendo o povo brasileiro, você cria um tipo de insegurança legal insanável, porque acima da Suprema Corte não há mais nada. Há, em tese, senadores que são candidatos a réu julgado pela Corte Suprema. Augusto, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você, Bruno. Terminamos. Prazer participar Um prazer aqui falar do com você. Contraponto. Espero que volte outras vezes aí. Com prazer.